Investidores, Bitcoin sendo cotado a 20.200 dólares no momento em que eu inicio essa análise, o BTC que está ensaiando fazer um rompimento dessa base superior daquele triângulo de baixa que a gente viu se configurar aqui nos últimos meses, com um candle que está apresentando aqui uma força bem maior do que os candles aqui das semanas anteriores, né? A gente observa aqui um candle de um tamanho interessante, uma amplitude do corpo real do candle bem interessante, por enquanto sem deixar muito pavio para cima, e apresentando aqui uma margem de volume financeiro bem interessante, que está bem acima da média aqui dos últimos 20 dias, né? A média de volume financeiro que vem sendo transacionado, tá vendo? E o BTC está estressando nesse momento a base superior aqui do nosso indicador de volatilidade, as bandas de Bollinger, né? Quando a gente tem um estreitamento dessas bandas e o preço estressa a base superior ou a base inferior, a gente costuma ter um movimento explosivo, um movimento amplo, né, no preço do Bitcoin, de vários outros ativos também. Então, nesse momento, o Bitcoin estressando para cima, algo que pode colocar o Bitcoin aqui em uma situação bem positiva, tá? Bem positiva aí para os próximos dias e semanas. Muito importante a gente colocar para vocês também que essa perspectiva positiva, ela não é trazida, não está sendo trazida apenas pelo Bitcoin nesse momento. A gente tem aqui um movimento interessante e que é favorável ao Bitcoin acontecendo com o DXY, né, que é um indicador que traz para a gente aí a força do dólar em relação a uma cesta de outras moedas fortes, moedas globais também, como euro, ien, libra esterlina, e a gente tá na expectativa, investidores, de ver o DXY entrando em correção depois desse pump aqui, né, a gente pode colocar. Ó, a gente tem um movimento aqui desde maio de 2021, uma tendência de alta que se configurou no DXY, e eu acredito que ele pode entrar aqui em um movimento corretivo caso ele faça o rompimento para baixo dessa mínima que ele deixou aqui, tá? Ele já deixou aqui, ó, um topo inferior, um topo de momento, é claro, inferior em relação a esse topinho que ele tinha deixado anteriormente. Se a gente observar essa tendência de alta aqui, a gente vai ver que todos os topos e fundos são ascendentes, né? O que caracteriza essa tendência de alta. Então, eu acredito que o DXY rompendo aqui para baixo essa margem dos 110 pontos, a gente pode ver ele entrando em uma correção um pouquinho mais acentuada, que pode levar ele para esse retângulo amarelo aqui, né, que a gente já sinalizou em análises anteriores, e isso acaba sendo muito positivo também para a bolsa americana, né? Lá para o S&P, vou mostrar aqui para vocês que a nossa leitura do S&P também nossa leitura de que ele poderia se projetar para cima, ela está se concretizando, tá? Deixa eu tirar aqui esse indicador de volume financeiro. A gente tinha projetado aqui que o S&P poderia ter força para vir visitar esse retângulo roxo aqui, né? Ou quem sabe até mesmo vir tocar a base superior dessa linha de tendência de baixa, né? Ou tocar essa LTB aqui, né? E, por enquanto, esse movimento, ele vem se configurando, então as nossas leituras aqui têm se mostrado, assim, assertivas, né? Eu acredito que esses fatores aqui, DXY em queda e S&P em viés de recuperação, formando um rally de alívio, isso pode ser, então, muito positivo para o BTC, que precisaria aqui romper alguns níveis importantes que eu vou colocar para vocês, para que a gente pudesse ver ele indo testar níveis de preço bem mais acima dos atuais, né? O primeiro nível que eu coloco aqui para vocês, a gente já tá falando desse nível de preço há algumas semanas aqui no canal, é essa linha amarela horizontal que eu tô desenhando aqui, tá? Que marca pra gente a faixa de preço aqui dos 21.667 dólares, né? A gente vê que nessa região o Bitcoin deixou dois topos, ó. Dois topos, deixou um fundo, depois deixou um topinho também, depois a gente pode considerar que ele deixou um topo aqui, ó, mais um topo, que ele não conseguiu se consolidar acima dessa linha amarela, tá vendo? Então, esse aqui é um número chave para o Bitcoin. Eu acredito, investidores, que o Bitcoin rompendo para cima esses 21.700, 21.600, 21.700, ele pode ter força para vir testar esses topos que ele deixou aqui, já lá quase na casa dos 25 mil dólares, né? E em um eventual rompimento desses topinhos aqui, a gente projeta o Bitcoin indo buscar uma faixa de preço que vai estar lá muito próxima ali dos 30 mil dólares, né? Vou até pegar o gráfico de futuros aqui do BTC para a gente dar uma olhada, onde é que está aquele gap, né, lá dos futuros. Ó, a gente tem um gap justamente aqui na faixa dos entre 27.300 e 28.730 dólares, né? Então, seria muito factível o Bitcoin se projetar para cima, uma vez que ele rompeu os 25, para ele lá buscar essa região
então já bem próxima dos 30 mil dólares e testar, ó, essa região aqui, dessa vez de baixo para cima, né? Essa é uma leitura que eu faço aqui tendo como base a configuração que a gente tem atualmente aqui no BTC, né? E eu acredito sim que a gente pode entrar nesse viés positivo, por mais que a gente teve um triângulo baixista aqui, a gente já viu o Bitcoin romper para cima triângulos de baixa. Isso não é uma novidade para o BTC, tá? Inclusive, no ano passado, quem já investia aí em criptomoedas, quem já estava posicionado no mercado cripto ou acompanhava as análises, vai se lembrar desse momento aqui, que também foi um momento de muita tensão para o mercado, né? Em que o Bitcoin vinha em quedas. Nesse momento aqui já estava se imaginando um Bitcoin a 20 mil dólares, né? Ele formou uma figura aqui de um triângulo baixista também parecida com o que a gente teve já nesses últimos meses aí, só que o Bitcoin rompeu para cima, ele fez um rompimento para cima e foi lá fazer a máxima histórica dele. Então a gente vê que assim, não é em 100% das vezes que esses triângulos de baixa acabam concretizando um rompimento para baixo, né? E aqui, no caso do BTC, como a gente teve um período de volatilidade muito baixa nos últimos dias, eu acredito que a gente pode sim ter algum movimento aí bem expressivo acontecendo, e que, quem sabe, pode levar o Bitcoin a romper aqui essas barreiras locais de volume que eu coloquei para vocês, né? Primeiro, então, 21.600, 21.700, depois 25 mil dólares para, quem sabe, ver ele se fortalecer e fechar aquele gap, né? Se ele for lá fechar aquele gap que tá mais ou menos dentro dessa região aqui, a gente falou 27.800 não, foi 27.300 e 28.800, é isso? Enfim, é algo próximo disso, né? Então esse gap vai estar mais ou menos dentro dessa região aqui, né? E aí sim, a gente poderia ter aqui, quem sabe, uma configuração muito interessante. A gente poderia estar aqui formando um W, aí sim um fundo duplo, né? Uma figura clássica de reversão de tendência. A gente poderia, nessa situação aqui, ter um cenário muito mais positivo para o BTC, e aí sim a gente poderia imaginar essas mínimas aqui, ó, que ele fez ali na casa dos 17.000, 17.500, como o fundo desse ciclo corretivo, porque isso, se o Bitcoin vai buscar o nosso retângulo amarelo ali e fecha o gap, ele teria uma margem de quanto aqui? Vamos ver, ele teria uma margem de 38% para ele se segurar e ainda assim não renovar aquela mínima, né, dos 17.500. Eu acredito que essa é uma possibilidade factível, uma vez que ele venha fechar esse gap aqui que a gente tem lá no nosso gráfico de futuros. Tá? Então, um viés aqui um pouco mais interessante para o BTC no dia de hoje, isso está impulsionando aqui várias outras criptos, né? A gente tem aqui Ethereum se valorizando 9%, chegou a fazer uma máxima ali, acho que quase nos 12% hoje, várias criptos também se projetando bem, ó lá, Solana, Polkadot, enfim, isso acaba animando o mercado, né? E vamos ver de fato se esse cenário que a gente está projetando de DXY em queda, S&P subindo, vão de fato se concretizar para a gente ver o Bitcoin se projetando para cima e a gente ter um final de ano aqui, ou pelo menos algumas semanas desse fim de ano de alívio com o mercado cripto se projetando para cima e recuperando um pouco dessas perdas, né? Eu vou voltar a atualizar a análise do BTC aqui nos próximos dias no canal. Se você gostou do vídeo, convido você que é novo a se inscrever para que você possa continuar acompanhando as nossas atualizações, e também peço que você deixe o seu like aí para você fortalecer o nosso canal e continuar ajudando a gente a crescer. Um abração e até o próximo vídeo.